Conversei com o pastor hoje, mandou um abraço para vocês, nosso pastor, pastor Rodrigo. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Eudes Nascimento. Hoje, dia 20, uma comemoração muito mais do que especial, porque o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, Ele vive e reina para sempre. Eu acho que às vezes você não entendeu, por isso que eu vou repetir. Hoje é uma comemoração, tem uma tradição sobre a Páscoa. Muito bom, irmão, comer chocolate. Quem gosta do bolo? Quem gosta de chocolate? Ninguém gosta, irmão? Vou perguntar, quem gosta de chocolate aqui, irmãos? Meu Deus. Mas o mais importante, o mais interessante é que nessa data nós celebramos a ressurreição daquele que vive e reina para sempre, os Reis dos Reis e Senhor do Senhor. O nome dele é Jesus Cristo. Vou repetir, o nome dele é Jesus Cristo. É aquele que veio ao mundo para libertar o seu povo da escravidão do pecado. Independente de qual tenha sido a sua falha, independente de qual tenha sido o seu pecado, mas esta noite Ele está pronto para lhe perdoar e te dar um fardo levinho. Aleluia. O nome dele é Jesus Cristo. Vou repetir, o nome dele é Jesus Cristo. É esse que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Independente do que estão falando ao teu respeito, se você está servindo e está glorificando o nome dele, eu e você estamos no lugar certinho. Glória a Deus! Aleluia! Abra a tua Bíblia. Irmãos, eu sinto algo sobrenatural aqui esta noite. Aleluia! Glória a Deus! Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 14 adiante. Glória a Deus. Lucas, capítulo 22, versículo 14 adiante. Quem encontrou, diga amém. E diz assim: quando chegou a hora, Jesus se assentou à mesa com os apóstolos e disse: como tenho desejado comer dessa janta da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu digo a vocês que nunca comerei desta janta, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida o partiu e deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue a favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E depois de jantar do mesmo jeito, deu a eles o cálice de vinho. Esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança garantida pelo sangue derramado em favor de vocês. Pode fechar a tua Bíblia, sentar. Irmãos, diante dessa leitura, Jesus, Ele está aqui
que ele enfrentaria, da aflição que ele iria passar, e ele falando que nunca mais fazeria parte desse momento até que chegasse o reino de Deus. Preste atenção, no livro de Êxodo, no capítulo 12, vai dizer aqui, que ela está lendo para os irmãos, capítulo 12: e o Senhor Deus falou a Moisés e Arão no Egito, ele disse: este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga ao povo israelita no seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família colherá um carneiro ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o vizinho mais próximo comerão junto, de acordo com o número de pessoas e quantidade de cada um poder comer. O animal deverá ser um sacrifício ou de um carneiro ou de um cabrito, sem nenhum defeito. Aqui ele está falando sobre a festividade da Páscoa. Nós sabemos que no livro aqui de Êxodo, vamos ver que Moisés, ele é um homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, o povo que estava sob o Egito, o povo que estava sob a garra de Faraó. E Deus escolhe Moisés para libertar esse povo. Inúmeras vezes Moisés vai falar com Faraó, e Deus manda a praga, direciona Moisés a praga sobre aquele país. Mesmo assim, o próprio Deus endurece o coração do povo, o coração de Moisés, o coração do Faraó. O próprio Deus endurece o coração de Faraó para que não libertasse o povo. Mas aqui Deus dá uma direção para eles: preparar um cordeiro ou um carneiro sem nenhuma mancha para sacrifício. E no versículo 7 diz: e pegarão um pouco desse sangue e passarão nos batentes de cima dos portões das casas. Os animais vão ser comidos. O sacrifício, ele era alimento. E a Bíblia diz no livro de Êxodo, ainda no capítulo 12, versículo 12: e nesta noite eu passarei pela terra do Egito, matarei todos os filhos, tanto das pessoas como dos animais. E a morte, ela não ia chegar, não ia matar as crianças que estivesse o sangue sobre o mural ou batente da porta da casa daquelas pessoas. E naquela noite, o anjo da morte passou. Era uma noite de comemoração de Páscoa, mas foi uma noite de tristeza para muitas pessoas que não tinham a marca do sangue. Aleluia. Hoje eu e você temos o privilégio de servir a Cristo Jesus. Você tem a marca do sangue de Jesus. Você não entendeu? Você tem a marca do sangue de Jesus. Mesmo que a morte chega, Jesus, quando Lázaro morre, ele diz para uma das suas irmãs, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. A morte pode e vai chegar um dia em mim e até você. Mas eu quero dizer para você que nós vamos ressuscitar. Glória a Deus. Que ele foi para o Pai e foi preparar um lugar para mim e para você. O povo, ele é liberto do Egito. O povo está caminhando sobre o deserto. Deus manda o maná do céu. Água, ela é brotada sobre a rocha. Durante a noite, Deus manda
sua morte. Jesus ele foi traído. Jesus ele foi preso. Judas ele não foi manifestado um demônio nele, mas o diabo trabalhou na mente de Judas. Jesus ele foi preso. Aleluia. Jesus ele foi chicoteado. Sabe por quê? Por mim e por você. Qual o valor que você está dando na oportunidade que Deus está lhe dando de vida, de servir a Ele? De que forma hoje você está prestando o teu culto a Deus? Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes Ele tem te libertado de uma crise de ansiedade? Quantas vezes Jesus tem nos livrado da morte? Quantas vezes Jesus tem livrado dos nossos filhos? E o que nós estamos fazendo para Ele? A Bíblia diz: eis que as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Quando se fala se tudo faz novo, é você ter uma nova vida, é você viver diante dos caminhos do Senhor. Pode ter dificuldade, mas Jesus é a tua prioridade. Você não está só. As pessoas podem estar olhando para o que você canta, o modo que você se vestir, o modo que você falar. Jesus ele não quer saber disso, ele quer saber da tua fidelidade com Ele. Glória a Deus. Ele morreu na cruz do Calvário. Os religiosos que estavam acusando Jesus, muitos deles esperavam um Jesus que, se eu e você errasse, era condenação. Mas nasceu um menino que ele não veio para abolir a lei, ele veio para que a lei se cumprisse. Ele foi rejeitado por muitos. Sabe por quê? Na onde que Jesus chegava, ele ensinava, as pessoas se convertiam. Aonde que Jesus chegava, sentia um enfermo, ele era curado. Aonde que Jesus chegava, sentia um cego, ele enxergava. Aonde que Jesus chegava, sentia um surdo, ele ia ouvir. Eles levam uma mulher no lado da adultério. Jesus ele está escrevendo ao chão. Fala: Senhor, nós pegamos essa mulher no lado da adultério. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus levanta e olha para aquela multidão. Aquele que vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. O mundo hoje está virado de pessoas, muitos infelizmente, de julgar as pessoas pelo andar, às vezes pelo falar, às vezes um novo convertido. Quando Jesus ele fala que nós deveremos ser como uma criança, é mesmo às vezes acontecendo alguma coisa dentro do nosso meio, aprender a liberar o perdão.
34, Jesus está sendo crucificado. Ele está sobre a cruz. Jesus disse, então Jesus disse, Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão dizendo. Olha só o que Jesus falou. E às vezes nós não temos sabedoria para falar a respeito de Jesus. Às vezes tem pessoas que podem falar assim, mas essa palavra, não, essa palavra está falando porque Jesus ele quer que nós mudamos. Eu te faço mais essa pergunta mais uma vez. Se hoje Jesus buscasse um de nós, qual seria o seu destino? Aleluia. Versículo 39. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo, você não é o Messias? Então salve a você mesmo e também a nós. Porém, o outro repreendeu, dizendo, você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação dele, que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso que estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causas do que fizemos, mas ele não fez mal nenhum. Versículo 42. Então, versículo 41. A nossa condenação é justa. Versículo 42 diz, então disse Jesus, esse ladrão ele fala assim, Senhor, lembra de mim quando chegar no paraíso. Jesus disse, Jesus respondeu, eu afirmo a você que isto é verdade, você estará comigo no paraíso. Aí nós temos às vezes algumas pessoas que não costume, fulano do jeito que está não vai para o céu, ciclano do jeito que está não vai para o céu. Se um ladrão, no momento da sua angústia ali, fala, Senhor, lembra de mim quando chegar no paraíso. Glória a Deus. O Senhor falou, Jesus falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Independente de qual seja a tua falha, se hoje você abrir o teu coração e falar, Senhor, eis-me aqui, eu me arrependo. Jesus é lindo na multidão, eu tenho total certeza. Ele está pronto para escrever o teu nome no livro da vida. Glória a Deus. Existem muitas pessoas por aí em crises de ansiedade. Existem muitas pessoas por aí que eles estão numa depressão profunda, mas não demonstra isso para ninguém. Não estou descartando aqui, falando que não é uma doença, sim é. Mas nós como cristãos, a nossa boca está sendo para abençoar. Se você tem algum problema com o seu irmão, vai para a oração. Fala, Senhor, eu não consigo ficar perto dessa pessoa. Para de ficar falando para quem está chegando agora. Depende da palavra que nós falamos, nós matamos pessoas que às vezes pode estar junto conosco aqui. Jesus disse, eu irei para o Pai, mas deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus ao terceiro dia, ele ressuscitou. As mulheres vão aonde que Jesus foi colocado, e quando elas chegam lá, a pedra está removida, e quem ela procurava já não estava mais dentre os mortos, porque elas ouviram o homem e o anjo falar, quem vocês estão procurando dentre os mortos já não está mais aqui. Ei, não há condenação para mim e você que estamos em Cristo Jesus. Não há condenação
Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu vim ser boca de Deus para a tua vida, do que está escrito dentro da palavra dele. Presbítero, mas eu estou com enfermidade. Se você eu com a minha fé, eu com a tua fé, se ele quiser te curar, ele pode te curar agora, neste momento. Presbítero, mas a minha vida, meu casamento está uma bagunça. Se tu creres, você verá o milagre de Deus dentro da tua casa nesta noite. Glória a Deus. Glória.